uma realidade maravilhosa. A Tem verdade, que filmar 10 minutos só. e a verdade maravilhosa que nós temos é que nós agora temos restabelecido a imagem e semelhança daquele primeiro Adão e queremos expressar como filhos e filhas desse Pai que Jesus veio mostrar quem nós somos. Filhos de Deus por adoção, como desde o princípio. E é sobre isso que eu queria conversar e está aberta a pergunta. Dá para explicar de novo sobre o caos? Aí porque eu tenho que parar 10 minutos, que senão não vai no WhatsApp. Não, tudo bem. Não, só para responder a pergunta lá para a mulher, Tá. que ela perguntou por que Deus criou o caos? Deus não criou o caos. É. Eu vou pôr aqui. Então, Isaías 45, para ela, talvez ajude para você pegar Isaías 45, a gente pode ver. Isaías 45, o versículo 7. Então, ele diz assim: eu formo. Formar é dar forma, é yatsar. Eu formo, eu dou forma. Então, não é um contexto de vontade. Está dentro da vontade, mas não é o momento da vontade que ainda não tem nada formado. Porque aquele princípio que eu falei e expliquei é o seguinte: é asa. Façamos, asa. Fazer é asa. Quando a gente fala façamos, a gente não fez. Está ainda propondo algo. É vontade. A minha vontade é fazer. Façamos. Aí eu preciso criar aquilo que eu quero fazer. Então tem que ter o quê? Um conhecimento de como que eu vou usar os recursos para criar. Deus criou, mas não ainda formou, mas já está criado, criou. E agora ele fala, forma, ele dá forma, dá a solidez. Aí ele fala assim, Isaías 45, 7 fala, eu formo, Yatsar, a luz, e crio as trevas. Por que já existia trevas lá no princípio? Porque era um caos. Porque Deus é luz. E que fora de Deus não há o quê? Harmonia. Por isso que falava, e as trevas na face do abismo existiam. E existia água. Olha que coisa incrível. A água tinha, porque para dar forma, em qualquer coisa você precisa da água. Sem água você não forma. Se você pegar as partículas que nós temos, os átomos, mas não tem água, você não forma partícula nenhuma. Sem água não há vida. Então ele está trazendo à existência agora a vida. E ele tinha água. E quem que parava sobre as águas lá no princípio, quando estava tudo trevas e Deus luz? Era Deus e tudo trevas em volta. Então quem é que estava lá? O Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está? Nas águas. Porque as águas é a essência da palavra depois revelada que vai aparecer na criação. Tudo vai ser formado a partir dela e da luz. As duas coisas são essenciais. Luz e água. Se não tiver essas duas coisas, não há vida. E ele as duas expressando. Jesus falou que ele é o verbo de Deus que falou e criou, mas ele também é o verbo de Deus como luz que veio para nós, para que pudéssemos ter vida. Então, e fonte de água viva, né? Isso. Então, aí existia o quê? Um caos. E ele veio fazer com que esse caos tivesse uma forma. Por isso que ele falou, quando eu formo, porque ele é uma pessoa que não foi formada. Ele é espírito. Mas ele estava num caos. Por amor, ele começou a criar. Ninguém falou nada para ele. Dentro dele, amor. Porque o amor não vive só. O amor não é solitário. Ele é exatamente uma pessoa se expressando. Por isso que Deus é uma pessoa. E fez nós como pessoa para expressar. Nós não somos solitários. Ele já nos fez para ter comunhão. Primeiro com ele e depois com o nosso próximo. Mas nós fomos perdendo isso. Por falta do quê? Do nosso espírito que havia morrido, como eu já expliquei. Então o que aconteceu nesse contexto? Ele vai depois falando assim. Faço a paz. O que é fazer? Asa. Eu faço a paz. Eu quero a paz. Eu desejo a paz. Eu faço a paz. É a minha vontade que haja paz. Eu faço. É a minha vontade. E aí o que faz? E cria o mal. Por que o mal aparece? É porque eu faço. Se ele não fizesse, não apareceria. Porque as trevas não existem. As trevas é a consequência da ausência do que Deus é, luz. Se você tira Deus, continua um caos. Mas Deus veio trazer o que? Luz, vida, instaurou e fez o que do caos? O caos tem todas as partículas indefinidas e inumeráveis para você criar o que você quiser. Desordenadas. Mas está tudo desordenado. E ele veio trazer o que? Ordem.
não só ordem, ele colocou tudo em ordem. Então nós que agora somos filhos de Deus, a nossa vida, nós não precisamos fazer para mostrar que nós somos. Nós precisamos agora, porque somos, fazer. Porque nós vamos colocar tudo em ordem e você não tem que dar satisfação para mais ninguém. Porque a minha satisfação é com o Criador, é o que Paulo falou. Não devo nada, falar nada para ninguém. Eu tenho que prestar conta para o Senhor, se eu estou vendo em comunhão com Ele ou não. Agora, o que cada um fala dele, ele estava discutindo o problema que eles estavam questionando ele. O problema é de vocês. Eu sei a que tenho que prestar conta. Não é para vocês que eu tenho que prestar conta. Porque ele me tirou de um lamaçal, me colocou agora como luz, como sal da terra, e eu sou uma expressão dele. Para que as pessoas possam ver a glória de Deus através da minha vida. A partir daí a gente passa a entender o plano que nós estamos falando aqui e do propósito de Deus. Então o caos, não é Deus que formou o caos. Ele presente gerou, porque a luz onde ela está, as trevas não existem, elas se afastam. Acende uma luz onde tem escuridão. O que você fez na escuridão? Você não atacou nada. Você simplesmente tirou a essência. Luz e trevas, diz a Bíblia, é a mesma coisa. Porque na realidade, quando um está presente, aparece o outro. Ela só vai aparecer, você tira Deus de lá, o que sobrou? Trevas. Trevas não é nada, é caos. Vem Deus, agora ele Põe forma, põe ordem. Quando você põe ordem, o que vai acontecer? Vai aparecer o outro lado. Que lado? Você faz o bem. E aí faz o quê? Aparece o mal. Cria, traz do nada aparece o mal. E aí ele conclui aqui dizendo: faço todas essas coisas. Como eu faço? Asa é fazer. Faço todas. Porque quando eu crio, tá vendo? Eu vou voltar aqui. Quando eu formo, dou forma com a luz, eu crio as trevas. Ficou bem claro? Se não tem luz, não existe. Não Esse tem nada. criou Porque para existir precisa fazer de quê? aparecer. Deus. Esse Criar é fazer aparecer. Não, formar. Formar é fazer aparecer. Yatsar. Aqui a palavra é Yatsar. Por isso que eu falei, se nós entendemos esse princípio O que eu criar tenho no domingo, é o Yatsar. Yatsar. Não, o criar é Bará. A Bará, isso. Por isso que ele fala Yatsar, eu dou a forma. Quando eu dou forma, aparece o outro. Por Ah, exemplo, tá. tem a luz, não tem? Você põe um objeto aqui. Você dá luz aqui. O que vai acontecer aqui? Sombra. Põe Ele debaixo criou a da sombra. mesa, né? Que nem Jesus fala. Ele pôs a sombra? Não. A projeção dessa luz num objeto gerou o quê? Sombra. Mas ele não formou a sombra. Agora, se a pessoa está ao meio-dia, pisando no chão, e o sol está a pino na cabeça dela, eu te pergunto, onde está a sombra? Não existe. Não existe. Por que não existe? Porque você não vê, visível. Não vê. Por que você não vê? Porque ela inexiste, porque esse corpo está exatamente alinhado com quem? Com a luz. Com a luz. Se está alinhado com a luz, não tem sombra. Se você está fora da luz, vai aparecer sombra para todo lado. Por isso que na psicologia, quantas vezes você fala assim, sombras que a gente carrega, são sombras, são pesos, são o quê? Carrocinha que a gente vai puxando lá, vai carregando de problemas, fardos. Então tudo isso a gente vai entendendo a partir do princípio da criação que eu estou trabalhando. Espero ter respondido. Eu acho que agora do caos. ficou bem explicado. Amém? Então tá bom. É isso que eu queria deixar hoje. Amém? Está aberta a pergunta.